Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui ao vídeo explicativo de como realizar aqui os parâmetros no Simplifique e no Contábil para que o contador consiga realizar a integração da movimentação do Simplifique no sistema contábil. Primeiro passo aqui, super importante, que o cliente deve fazer assim que ele adquire o produto Simplifique. Tá? Vir aqui no menu de configurações, integrações, contábil Fênix e realizar aqui o vínculo do CNPJ do escritório contábil aqui. Tá? Então, como que é feito? Eu clico aqui em novo vínculo, vou alterar aqui para CNPJ, inserir aqui o CNPJ do meu escritório, opção buscar, seleciono aqui a razão social do meu escritório e já marco aqui para realizar a integração com o sistema contábil e o fiscal. É super importante que o cliente faça isso no momento em que ele realiza o vínculo, porque depois não é possível editar ou alterar. Ele precisa excluir o vínculo e realizar novamente. Então, é super importante que essa marcação seja realizada aqui no momento do vínculo. Vou selecionar aqui para salvar. O vínculo foi realizado, porém o status aqui ele fica como pendente. Então, o contador ele precisa receber esse vínculo lá no painel de controle no contador online. Como que é feito isso? Primeiramente, o contador ele precisa habilitar a empresa dele no contador online. Como que é feito? Tá? Aqui no sistema contábil, eu vou selecionar aqui, a minha empresa ela já está ativa aqui no sistema contábil com a data de hoje, 14 de agosto de 2025. Porém, eu tenho aqui a informação, né, habilitar empresas no contador online. Significa que essa minha empresa ela não foi habilitada ainda. Então, posso clicar aqui nessa opção, habilitar a empresa no contador online. Vou realizar aqui o login, tá? Informando aqui a minha conta e a minha senha. Aqui ao lado esquerdo, no canto superior, eu tenho aqui a minha página inicial, tá? Então, eu vou vir aqui em cadastros, habilitar empresas. Vou fazer a busca aqui por apelido, então vou colocar aqui o apelido da minha empresa. Opção filtrar. Seleciono aqui esse quadradinho aqui, então uma empresa selecionada, apelido Mosimple e vou colocar aqui para habilitar. Feito isso, o que eu preciso fazer? Eu venho aqui em empresas, então já coloquei para habilitar, seleciono aqui novamente o apelido da minha empresa, opção filtrar, e seleciono aqui esse lapisinho aqui para alterar. Então, vou descer aqui a barra de rolagem e vou realizar aqui algumas marcações para para poder utilizar o sincronizador de arquivos do contador online. Então, vou marcar aqui folha web, contábil web, SST web e vou colocar aqui para confirmar. Pronto. Aqui no contábil, se eu ativar a minha empresa novamente, o sistema ele não vai reconhecer que essa empresa ela já foi habilitada. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Tá? Então, aqui no sistema contábil, nesse atalho aqui de notificações, nesse sininho, eu vou clicar aqui e vou colocar aqui para abrir o sincronizador de arquivos. Então, abriu aqui essa tela do sincronizador, eu venho aqui nessa aba Contador Online Empresas e vou colocar aqui para sincronizar as empresas. Está processando ainda as informações. Pronto, as empresas já foram carregadas aqui, então o apelido da minha empresa ela já aparece aqui disponível.
no Simpli. Então, aqui já consta a opção, sincroniza contábil, folha, SST, tá? Então, como que eu faço aqui para o status ser alterado para a empresa habilitada? Tá? Então, é só eu fechar aqui o sincronizador, não precisa nem fechar, eu posso minimizar. Venho aqui e coloco para ativar a minha empresa novamente. Então, feito isso, aqui o status já foi alterado aqui para a empresa habilitada com dados. Então, a minha empresa ela já foi habilitada. Tá? Então, o primeiro passo lá no sistema Simplifique foi vincular o CNPJ do escritório contábil aqui. Porém, o status ainda está como pendente. Para eu receber esse vínculo, a gente fez o outro passo, que era habilitar a empresa no computador online. Tá? Então, o que eu preciso fazer agora, visto que a minha empresa ela já está aqui com status habilitado? Eu venho aqui no sistema contábil, em cadastros, painel de controle Connect Cont. Então, foi aberto aqui o painel de controle. Tá? Então, eu venho aqui em vínculos recebidos e a minha empresa aqui, tá? O meu cliente ele já aparece aparece aqui a razão social da minha empresa e o status aqui como pendente. Como que eu faço para receber esse vínculo? Tá? Eu clico aqui no botão editar, seleciono a minha empresa aqui através dessa setinha e depois eu clico em salvar. Então, o vínculo do CNPJ do escritório contábil ele já foi realizado lá com o Simplifique. Então, se eu vier aqui pesquisar a minha empresa, vou colocar aqui a razão social, consultoria. Então, aqui já aparece o status como vinculado. Então, é só eu ir agora no Simplifique, tá? E dar aqui um F5 ou selecionar esse atalho aqui para carregar. E o status aqui já aparece como vinculado. Então, é necessário fazer esse vínculo para que o contador consiga realizar as integrações da movimentação do Simplifique, tá? Aqui no sistema contábil. Próximos passos, tá? Então, como que o contador ele faz a configuração das parametrizações das contas débitos e contas créditos referente à movimentação que eu tenho aqui no meu financeiro? Outro ponto, tá? O contador, ele precisa fazer o envio do plano de contas para o contador online para ele realizar esse vínculo, tá? Então, aqui no contador online, eu tenho essa opção de integrações, configuração contábil, simplifique e gestão, tá? Então, se eu vier aqui, eu devo selecionar aqui a minha empresa, consultoria contábil Monique e o plano de contas. Como eu não fiz o envio ainda do plano de contas, ele não aparece aqui. Como que é feito esse envio? Tá? Aqui no sistema contábil, eu venho aqui novamente nesse sininho de notificações, sincronizar registros. Com um duplo clique vai abrir essa tela aqui. Eu vou deixar marcado somente aqui a opção de plano de contas. E vou colocar aqui para sincronizar. Se eu vier aqui no computador online, atualizar a minha página, o plano de contas ele ainda não vai aparecer aqui. Por quê? Porque eu apenas sincronizei, eu não enviei ele ainda para o computador online. Então, preciso vir aqui em abrir o sincronizador de arquivos. Seleciono essa aba aqui, Contador Online Registros, Status Pendentes. Como eu fiz o envio hoje, eu vou colocar a data de hoje, para não trazer informações de períodos anteriores. E vou colocar aqui para pesquisar.
Então, aparece aqui o plano de contas, configurações. Então, aqui o status ele está como pendente. E agora eu vou fazer o envio. Tá? Então, venho aqui em sincronizar arquivos, enviar selecionados. O envio já foi concluído, tá? Então, vou voltar aqui no computador online. Vou atualizar minha página. Seleciono aqui novamente a minha empresa. E agora o plano de contas ele já aparece aqui como disponível. Então, vou colocar aqui para filtrar. Então, aqui eu tenho uma aba de definições gerais, onde eu vou determinar aqui a forma da integração, se eu quero gerar os lançamentos de provisão e baixa, ou se eu quero apenas gerar os lançamentos de baixas, né, que são pagamentos e recebimentos, e aqui seria as provisões das notas. Então, se o cliente utiliza o G5 para escriturar as notas, não é interessante que ele marque essa opção de provisão e baixa para não fazer a integração em duplicidade das provisões. Então, ele pode deixar apenas as informações aqui de baixa. Tá? Então, eu vou deixar aqui o meu provisão e baixa somente para a gente poder testar a integração. Aqui em contas contábeis pendentes, vai apresentar algumas contas. Tá? No meu caso, como eu já configurei uma vez, tá? Então não vai aparecer aqui nada como pendente, tá? Nem de parceiro, nem de conta corrente, nem de categoria. E aqui eu tenho a minha aba de contas contábeis configuradas, tá? Então eu já tenho despesas configuradas, eu tenho receita, eu tenho aqui conta corrente, eu tenho o Banco Bradesco, o Banco Itaú, o Caixinha, categorias, algumas categorias que são criadas lá no Simplifique, também já configurei aqui a conta contábil. Parceiros, que são os clientes e fornecedores, então já tenho aqui a conta contábil configurada. Então, é interessante que o cliente ele não tenha nada como pendente, porque se ele tiver alguma movimentação em alguma conta corrente que ele não configurou, por exemplo, eu tenho banco, eu tenho o Nubank, e aparecer como pendente, ele não vai integrar. Então, é necessário que nessa aba de contas pendentes não apareça nada a configurar. O contador ele tem que configurar tudo. Tá? Então, eu vou criar lá no Simplifique uma categoria e uma conta corrente nova da conta Nubank para a gente poder simular a integração. Então, aqui eu vou cadastrar um fornecedor e um cliente. Então, eu venho aqui em cadastros, clientes, venho aqui na opção novo cliente. Então, aqui eu seleciono o tipo de cadastro, eu vou colocar aqui cliente fornecedor, o CNPJ, vou colocar aqui esse que eu fiz na busca de CNPJs ativos, consultar CNPJ, provavelmente não é um CNPJ verdadeiro, então eu vou colocar aqui razão social, vou colocar aqui meu nome. Todas as informações aqui obrigatórias, elas possuem um asterisco, tá? Então, eu vou colocar aqui só as informações onde contém aqui um asterisco. Então, vou colocar aqui não contribuinte. Contato. Também aqui não é obrigatório preencher, então não vou colocar. É apenas para a gente poder simular a integração. E vou colocar aqui para salvar. Pronto. Então, aqui já foi criado aqui um cliente, tá? Então, cadastrei o meu nome tanto como cliente quanto fornecedor. Tá? Então, agora eu vou fazer aqui o lançamento de uma movimentação. Então, venho aqui em financeiro, contas a pagar, nova conta a pagar. Então, aqui eu vou colocar o fornecedor, vou colocar aqui meu nome, conta, tá? Vou adicionar uma nova conta para a gente poder configurar lá no computador online. Tipo de conta, vou colocar corrente, qual o seu banco?
Vou colocar aqui Nubank, nome da conta, Monique, agente, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, saldo da conta, vou pôr aqui R$1. Vou colocar aqui a data de hoje, o saldo, conta principal. Vou salvar. E aqui eu vou informar a categoria. Então, eu já tenho uma categoria lá de despesas criadas. Aqui eu vou colocar outra. Então, vou colocar despesas operacionais. Uma nova categoria, vou salvar. Subcategoria aqui é obrigatória, vou adicionar energia. E aqui a DRE, deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Despesas operacionais, vou salvar. Documento, vou colocar aqui o documento 1, descrição do lançamento. Energia elétrica. Testes. Integração, simplifique. Vou colocar aqui uma condição de pagamento. Vou colocar aqui a vista. Data da competência, data de hoje. Data do vencimento hoje também. Forma de pagamento, dinheiro. Então, aqui eu já preenchi todas as informações que são necessárias aqui, onde contém o asterisco. Vou colocar para salvar. Faltou o valor aqui. Vou colocar R$550. E vou salvar. Então, aqui ela está como a pagar. Não coloquei ainda que eu recebi, tá? Eu não coloquei ainda que eu paguei essa conta. Então, vou selecionar aqui esses 3 quadradinhos e vou colocar marcar como paga. Salvar. Eba, parcela paga com sucesso. Então, eu já consigo integrar essa movimentação que eu fiz no Simplifique no Contábil? Não. Por quê? Porque eu criei uma conta corrente nova, que é o Nubank, e eu criei uma categoria nova, que são as despesas operacionais. Então, é super importante que o contador, ele fique atento aqui a essa aba de contas pendentes e sempre faça aí a configuração das contas, tá? Então, eu vou atualizar aqui para trazer aquelas informações que eu criei. Vou selecionar de novo aqui a minha empresa, meu plano de contas, filtrar. Então, aqui, contas contábeis pendentes. Então, se eu vier aqui em conta corrente, vai aparecer o Nubank, que é uma nova conta bancária que eu cadastrei lá no Simplifique. Então, aparece aqui no pagamento. Então, vou configurar aqui essa conta contábil. Descrição. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não vou ter Nubank. Mas eu vou colocar uma outra conta aqui, só para a gente poder simular. Gente, mesmo que a minha conta seja Nubank, tá? Como eu não tenho a conta Nubank cadastrada no meu plano de contas, eu vou colocar aqui a conta Caixa, só para poder vincular e realizar a integração do sistema contábil. Então, já coloquei aqui para filtrar. Eu vou colocar aqui Caixa Econômica Federal. Vou selecionar. Então, aqui, conta contábil cadastrado com sucesso. Categorias. Eu criei uma categoria nova também, que é a despesas operacionais. Então, se eu vier aqui a aba contábeis, contas contábeis pendentes, aquela categoria ela vai aparecer aqui para eu configurar. Tá? Então, eu venho aqui configurar conta contábil, confirmar. E eu posso pesquisar aqui pela descrição. Então, vou colocar aqui energia. Já apareceu aqui a relação das contas que eu tenho no meu plano como energia. Eu vou colocar essa aqui, a 260, energia elétrica, selecionar.
também foi configurada. E eu tenho meu parceiro lá, que é o meu fornecedor, tá? Então, eu cadastrei lá como Monique e vou configurar a conta aqui do meu fornecedor. Então, vou colocar aqui fornecedores. Filtrar. Vou selecionar aqui a minha conta 142, fornecedores nacionais. Conta contábil cadastrada com sucesso. Então, não tenho nenhuma pendência aqui para configurar. Como eu fiz o cadastro lá no Simplifique como fornecedor e cliente, tá? Então, eu vou configurar aqui também uma conta de cliente para não ficar nada pendente. Vou colocar aqui duplicatas. Vou selecionar aqui a minha conta contábil duplicatas a receber. Agora sim, não tenho nenhuma pendência aqui para configurar. E agora o sistema contábil ele já está preparado para poder receber as integrações. Tá? Então, como que eu faço aqui? Tá? No sistema contábil, deixa eu só colocar aqui a central de ajuda. No sistema contábil, como que eu vou receber essa integração do Simplifique? Tá? Novamente aqui, eu venho em notificações, tá? Mas o meu sincronizador de arquivos, ele ficou aqui embaixo, então eu vou abrir ele aqui. Pendentes, status pendentes, origem, tá? Então, a origem dos meus lançamentos é do Simplifique, tá? Então, eu vou colocar aqui Simplifique. A data também foi a data de hoje, vou colocar aqui para pesquisar. Apareceu alguma coisa aqui? Ainda não. O que que eu preciso fazer? Tá? Eu venho aqui em sincronizar arquivos. Receber selecionados. O sistema está aqui processando o recebimento do lançamento. Então, apresentou aqui para mim os meus lançamentos contábeis. Eu vou desmarcar esses outros módulos. E vou deixar aqui somente o contábil. Então, eu tenho 2 lançamentos pendentes, tá? Que é o de provisão e o de pagamento. Seleciono aqui para receber os lançamentos. Então, já apresenta aqui os meus lançamentos contábeis, como pendentes, origem Simplifique, destino contábil. Como que eu faço agora para poder integrar, tá? Vou minimizar essa tela aqui do sincronizador. Volto aqui em notificações, vou colocar aqui para atualizar. E aqui já apresenta aqui os lançamentos, tá? O apelido da minha empresa, razão social, lançamento contábil 2, tá? Então aqui eu vou dar um duplo clique. E aqui na minha tela de lançamento eu posso fazer aqui a conferência, tá? Então eu tenho aqui o meu lançamento aqui de provisão, tá? 550. Então, aqui, debitando a minha conta de energia e creditando fornecedores. Tá? Aqui no complemento ele traz, tá? Despesas de energia com Monique Cabral, né? Que aqui é o fornecedor. E a subcategoria que eu criei lá no Simplifique. E aqui eu tenho o pagamento, tá? Pagamento de fornecedor. E esse dinheiro aqui saindo do meu caixa, aqui da Caixa Econômica, era para trazer o Nubank, mas como eu não tinha conta no Nubank cadastrada, eu coloquei a conta caixa aqui só para simular. Então, aqui ele traz pagamento à vista de energia, traz aqui o fornecedor e a parcela, tá? Então, aqui, estando correto os lançamentos, eu venho aqui no botão integrar. Dados gravados com sucesso, ok. Venho aqui na minha tela de lançamentos e os lançamentos contábeis já se encontram aqui, tá? Com a origem I do Simplifique, lote 8 aqui, que é o mês de agosto, que é o mês que a gente está. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado aí do vídeo. Nos outros slides vai ter o passo a passo com o escrito e alguns GIFs. Qualquer coisa que precisar, estou à disposição. Até a próxima!